Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto nesta noite. Privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus. E nós teremos que permanecer pelo menos mais 2 semanas nesse formato. Acredito que você está acompanhando a situação da nossa cidade. E nós teremos, então, estamos vivenciando, né, a bandeira vermelha. Foi decretado lockdown, então a gente está fazendo aí os cultos de forma virtual. Espero que você esteja se cuidando também. As recomendações nós já conhecemos: fazer uso de máscara, utilizar álcool em gel, distanciamento social, evitar aglomerações. Acredito que você já conhece bem as recomendações e esteja se cuidando e também cuidando do próximo. Hoje nós teríamos uma exposição de Mateus, continuando ali o Evangelho de Mateus, mas eu decidi fazer uma mudança. Esta semana estava preparando para pregar conferências e tive a oportunidade de pregar no livro de Esther, numa igreja lá no Pará, em conferência de aniversário. E então, relembrando algumas coisas no livro de Esther. E achei muito apropriado que a gente também conversasse nessa noite sobre algumas questões do livro de Esther. Então, peço que você abra sua Bíblia em Esther capítulo 4. E nós retornaremos então para a exposição do Evangelho de Mateus em um outro momento, em tempo oportuno. Nós teremos pelo menos 3 mensagens no livro de Esther. Então, abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4, e o verso 16. Ou melhor, verso 14, desculpa, verso 14. E nós faremos a leitura até o verso 16. Esther capítulo 4, 14 a 16 diz assim: Por quê? Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Verso 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que a contralei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Bom, a história de Esther ela inicia bem antes desse contexto. Você precisa lembrar que no sexto século antes de Cristo, uma nação em especial dominava boa parte do antigo Oriente Médio. Essa nação era a Babilônia. E sob a figura de um rei chamado Nabucodonosor II, Babilônia levou o reino de Israel sobre as províncias, né? Na verdade, o reino de Israel ele foi erguido sobre as províncias de Judéia e Samaria, o que hoje é chamado de Palestina. Esse termo é muito contestado. Palestina significa terra dos filisteus e os judeus contestam esse termo, que foi dado por um imperador romano chamado Adriano. Mas o reino de Israel, sob as províncias de Judéia e Samaria, quando esse reino ele é erguido, a nação que domina, duas nações que têm bastante força naquele momento histórico, a Síria e a Babilônia, mas será sob a figura de Nabucodonosor II que Israel será levado em cativeiro. Uma primeira deportação que aconteceu em 598 a.C., onde uma parte dos judeus será levada e o templo será saqueado. Em uma outra deportação que aconteceu em 587 a.C., quando o templo será destruído e o restante dos judeus também serão levados em cativeiro. Então veja, os judeus só vão retornar deste cativeiro para o seu território em meados de 538 a.C., quando um rei chamado Ciro o Grande permite que os judeus retornem para o seu território após a Pérsia subjugar a Babilônia. E é em meio à história que surgem os heróis. Nós não sabemos quem foi este rei chamado Assuero, que aparece no livro de Esther. Daqui a pouco eu vou dar um breve resumo do livro de Esther, caso você nunca tenha lido, ou talvez faz tempo que você leu, então eu vou trazer um resumo. Mas eu gostaria também que você fizesse a leitura essa semana dos 10 capítulos do livro de Esther, para que você tivesse contato aí com a história. Mas não sabemos quem foi este rei chamado Assuero. Talvez tenha sido Xerxes I ou Artaxerxes II, não sabemos exatamente, mas sabemos algumas coisas a respeito de Assuero, porque a história de Esther ela inicia com este rei. A história do livro de Esther
inicia com um rei chamado Assuero. Diz o texto, então, que Assuero, eu vou resumir tá, a história, depois você vai ler, mas diz então que Assuero decide dar um grande banquete para 127 províncias daquela região. Na verdade, aqui são províncias e subprovíncias. Então, Assuero decide dar esse banquete, que duraria 180 dias para 127 províncias, e nesse mesmo contexto, a rainha Vasti, ou Vasti, está dando um outro banquete para as mulheres, também no palácio, mas em um outro local. E o rei decide então chamar a rainha para apresentá-la para os outros príncipes. Ela deveria vir usando a coroa real. Os eunucos do rei vão chamar Esther, ou desculpa, Vasti, a rainha Vasti, e ela se recusa a vir. Talvez porque ela não quer ser exposta na frente de homens bêbados como um objeto. E então um homem chamado Memucã, porque o rei fica indignado com aquilo e pede conselhos, e um homem chamado Memucã dá um conselho para o rei dizendo, olha, as mulheres das outras províncias, quando escutarem isso, o que a rainha fez, vão fazer a mesma coisa. Então isso é inadmissível. Diga que Esther jamais poderá entrar na presença do rei de novo. É nesse contexto que Vasti, desculpa, estou falando Esther, mas é Vasti, tá? A rainha é Vasti. Diga que a rainha jamais possa entrar na presença do rei de novo. E então a rainha será expulsa do palácio real. Algum tempo depois, o rei Assuero vai lembrar de Vasti e os eunucos do rei vão dar um conselho para ele dizendo, olha, a gente precisa substituir a rainha. Então, vamos escolher ou trazer para o palácio, claro que elas foram trazidas à força, vamos trazer virgens e o rei escolhe uma de outras províncias. As que não forem escolhidas vão para o harém do rei. E a que for escolhida será a nova rainha. E naquele contexto, Esther, que naquele momento se chamava Hadassah, é o seu nome em hebraico, que significa murta, ela também será levada ao palácio real, vai passar junto com as outras garotas por um ano de tratamento, de embelezamento. Diz ali o texto que elas vão ser treinadas também para ir até a presença do rei. E Esther será escolhida. Por que Esther? Porque Mordecai, que é o seu primo, ele não é tio de Esther, a melhor tradução é primo de Esther, ele vai dizer para ela, olha, não diga que seu nome é Hadassah, porque senão vão saber que você é judia. Se apresente como Esther. Talvez porque signifique estrela em persa, ou tem a ver com Ishtar, que era a deusa do amor dos persas, não sabemos exatamente, mas sabemos que tem alguma relação com os persas. Então, ela se apresenta assim e ela será escolhida por Assuero como a nova rainha. E tem toda uma trama, depois você vai ler o livro, vai perceber ali o que vai acontecer. Mas um homem chamado Amã, que odeia Mordecai, porque Mordecai ele é benjamita e Amã é agagita, então eles têm uma rixa histórica já. Mordecai se recusa a se ajoelhar perante Amã. Todos os outros fazem isso, mas Mordecai não faz. Quando Amã passa, Mordecai não se dobra. E Amã odeia Mordecai por causa disso, o primo de Esther. Enfim, Amã dá um jeito de tentar de matar Mordecai, pelo menos de lançar um edito. Ele não consegue fazer isso, mas ele lança um edito que diz que não apenas ele, mas os judeus deveriam morrer em determinado dia e mês específicos, né? E ele faz isso pagando Assuero, ele consegue o anel real para chancelar um edito dizendo isso. Porém, você precisa lembrar que Esther, ou Hadassah, ela é judia. E então, Mordecai, primo de Esther, aquele que criou Esther, porque Esther era uma jovem órfã, Mordecai criou Esther. Então ele dá um jeito de mandar um mensageiro até Mordecai, ou desculpa, até Esther, para falar para ela o que havia acontecido, que a mãe estava tramando matar os judeus. E pede para que Esther intercedesse pelo povo. E Esther diz, olha, já há 30 dias o rei não me chama na Câmara Real. E existe um decreto que diz que ninguém pode entrar na Câmara Real se não for chamado. Eu posso morrer se eu fizer isso. E aí então Mordecai vai dizer para Esther, ou mandar um mensageiro dizer esta frase que é tão interessante.
Quem sabe se para conjuntura ou quem sabe se para tempo como este você não foi colocada rainha. E aí Esther então diz, olha, vai, ajunta os judeus que jejuem por mim por 3 dias, 3 noites. Eu vou fazer isso também com as minhas servas. Depois eu vou entrar na Câmara Real. Se perecer, pereci. Quando Esther faz isso, ela recebe favor do rei Assuero. O rei estende para ela o cetro de ouro. Ela encontra favor. Ela então faz um banquete, ou melhor, 2 grandes banquetes para Amã e Assuero, o rei. E ela então pede pelo povo. E o rei fica furioso ao saber o que Amã fez, sai daquele local onde o banquete está sendo realizado, e Amã então, ao perceber que está sozinho com Esther, com a rainha Esther, vai até ela e pede por misericórdia. Ele se ajoelha na frente do divã da rainha, e quando o rei volta, ele vê aquela cena. Ele fica indignado com aquilo e manda matar Amã na forca que ele havia construído para Mordecai. Os judeus então conseguem favor, eles conseguem se defender e sobrevivem. E depois daquele contexto vai ser estabelecida uma festa chamada Purim, que os judeus celebram até hoje. Essa é a história do livro de Esther, de forma resumida. Depois você vai ler, eu acredito que você vai ler este livro, são 10 capítulos, leia ali com calma durante a semana, perceba mais detalhes. Mas eu queria trazer algumas lições para vocês do livro de Esther. Algumas lições. Na primeira mensagem, hoje, apenas 2 lições do livro de Esther. E embora o nome de Deus não apareça no livro de Esther, a presença de Deus aparece. Esse livro foi muito contestado porque não aparece o nome de Deus, mas nós podemos perceber e veremos que a presença de Deus aparece no livro de Esther. E quais são as lições que nós podemos aprender com este livro? De forma bem rápida, 2 lições. A primeira lição é que o cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. O cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. A promessa feita a Abraão será cumprida. A promessa feita a Abraão de que Deus iria fazer dele uma grande nação, iria preservar essa nação. Existem profecias futuras para Israel e Deus vai preservar o seu povo. Israel já participou de diversas guerras, inclusive contra Egito, Irã, Iraque, sempre com um exército menor, mas sobreviveu a todas estas guerras, não apenas porque tem um exército forte, embora pequeno, mas um exército forte, aparatos tecnológicos, mas porque Deus prometeu que iria preservar o seu povo e a promessa de Deus será cumprida independente das circunstâncias. A circunstância de Esther era a pior possível. Diante de tantas possibilidades, Esther será escolhida para assumir aquele cargo e a situação dela era a pior possível. Esther era uma jovem órfã que foi criada pelo seu primo Mordecai. Esther era uma jovem sem identidade porque era judia vivendo fora do seu território. Em um momento em que os judeus foram subjugados, mesmo que não houvesse tanta opressão, mas estavam subjugados. Em um mundo em que havia um protagonismo masculino e que as mulheres não tinham voz, não tinham espaço, Esther será escolhida e é por meio dela que os judeus vão sobreviver. Nós estamos vivendo em uma situação de pandemia, onde a situação não está boa, nossa cidade vive bandeira vermelha, mas não existe situação tão ruim em que Deus não possa agir. E certamente as promessas elas serão cumpridas. Claro que nós não podemos fazer promessas e falar que essas promessas vêm de Deus. Nós não podemos falar para uma pessoa que está infectada ou que está doente que Deus promete que ela vai sobreviver, porque nós não sabemos. Nós não sabemos o que Deus tem para a vida daquela pessoa. Mas nós sabemos que em meio a uma situação crítica e em meio a uma situação tão complicada, nós sabemos que Deus certamente vai agir. Não sabemos de que forma, mas Ele vai agir. Aqui ninguém esperaria, nenhum judeu esperaria, que uma jovem órfã, uma mulher, iria salvar o povo. Porque Deus ele tem a visão do quadro completo. Nós temos uma visão apenas limitada do tempo específico, mas Deus tem a visão do quadro maior, do futuro, do que virá, do passado e como esse passado interage com o presente, cria ou recria o presente
e nós temos apenas uma visão pontual, e Deus tem a visão do quadro maior. É por isso que Ele pode prometer e cumprir. Então, as promessas de Deus, elas serão cumpridas independente das circunstâncias. E, de novo, Deus vai utilizar a vida de uma jovem órfã na pior possibilidade, na pior circunstância possível para preservar o seu povo. Já havia aqui um planejamento prévio. Deus já tinha tudo planejado. E nós não precisamos tentar apressar o passo em meio à chuva, porque se está chovendo, é porque Deus assim queria. E assim está sendo feito. Então, não tente dar o teu jeito. Não tente fazer do teu jeito. Confie em Deus, mesmo quando Ele pedir coisas difíceis. Mesmo quando a situação for complicada. Confie que Ele vai agir em meio às circunstâncias. E não devido às circunstâncias, mas em meio a elas. Mesmo em circunstâncias completamente contrárias, em situações completamente difíceis, nós veremos o agir de Deus. Primeira lição. E a segunda lição é que nós devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. E Esther vai aproveitar. Claro que no começo houve uma certa relutância, houve um certo temor, um certo medo, mas ela aproveitou a oportunidade que foi dada para ela. E muitas vezes nós perdemos oportunidades de servir ao Senhor por causa do distanciamento dele. Deus sussurra e nós queremos que Deus grite, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, porque Deus está sussurrando e a gente está distante dele, a gente está longe dele e a gente não consegue ouvir. A gente está longe da igreja, a gente está longe da oração, a gente está longe da meditação da palavra de Deus. Nosso tempo de estudo, nosso tempo de comunhão com outras pessoas, nosso tempo de servir a Ele e a gente se distancia. A gente acha que, pastor, eu não preciso ir para a igreja porque eu posso servir a Deus em casa. Claro que agora a gente está fazendo isso, mas por uma situação muito específica. Mas pessoas que acham que podem se isolar e assim estão servindo a Deus. Isso não existe. Não existe servir a Deus no seu próprio mundo de forma isolada. Nós precisamos partilhar comunhão. E mesmo que de forma virtual. Nós estamos interagindo um com o outro. O próprio chat também serve para isso, para que a gente mande mensagens e possa interagir. A gente pode pedir oração, a gente pode ligar para alguém. E a gente está interagindo quando a gente faz isso. Então não existe servir a Deus de forma isolada. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus coloca de servi-lo, ajudando o próximo, evangelizando alguém, discipulando alguém, contribuindo com o reino de Deus. Muitas vezes perdemos oportunidades também de fazer a diferença no trabalho por causa da murmuração. A gente acha, eu deveria estar naquele local e não aquela pessoa, eu deveria estar naquele cargo e não aquela pessoa, eu deveria estar fazendo isso e não aquele. Então a gente perde oportunidades por causa da murmuração. Frutifique onde você está plantado. Não perca a oportunidade de servir ao Senhor. Perdemos também a oportunidade de servir na igreja por causa da preguiça, por causa do distanciamento, por causa do esfriamento. E já viu aqueles que só reclamam que a igreja poderia ser assim, que a igreja poderia ser assado, que a igreja podia fazer isso ou aquilo, mas nunca criam um projeto, nunca se envolvem com projetos que já foram criados, só querem ir até a igreja, sentar, ouvir a mensagem e ir embora, não contribuem com nada, não fazem nada, não ajudam em nada, não participam de nada e só reclamam, perdem a oportunidade de servir a Deus. Mas o pastor não pede para eu fazer nada. Não precisa. Nós não precisamos pedir para vocês. Existem situações na igreja, claro, que a gente consegue ver e a gente coloca pessoas para fazer as coisas, mas você também pode criar projetos. Você vê uma debilidade dentro do seu dom espiritual e você diz, olha, eu gostaria de agir desta forma, eu gostaria de criar esse projeto. Você pode fazer isso e será um prazer. Então não perca a oportunidade de servir ao Senhor por causa da preguiça, da murmuração, do distanciamento, da falta de proatividade. No reino de Deus, todos nós somos protagonistas, não existem maiores ou menores. Todos nós somos protagonistas. E todos nós temos espaço
de atuação. Nós precisamos, então, servir ao Senhor com alegria e não perder, a gente não pode perder oportunidades. É isso que Mordecai vai falar para Esther. Esther diz, olha, já há 30 dias o rei não me chama na Câmara Real. Tem uma lei que diz que eu posso morrer se eu fizer isso. O que eu vou fazer? Como é que eu vou agir aqui? Veja, houve temor, houve uma certa relutância, mas a palavra de Mordecai foi muito interessante. Ele diz, olha, Esther, talvez para esse momento você tenha sido colocado como rainha. Pensa nisso, porque Deus pode usar qualquer coisa. Deus vai salvar o seu povo, nós sabemos disso. Mas Deus está te dando a oportunidade de fazer isso. E quem sabe se para esse momento você não foi colocada como rainha. E Esther entende aquilo. Entende aquela mensagem, ela entende. Então esse é o meu momento. Mas Esther não sabia como Deus iria agir. Ela sabia que ela poderia perder a vida. Que Deus poderia usar isso, a morte dela, para salvar o seu povo. E por isso ela diz, olha, eu vou até lá, jejuem por mim. Eu vou até lá. Se perecer, pereci. Houve relutância e temor no começo, mas ao entender que aquela era a missão dela, ela se coloca naquele lugar e faz aquilo. Então, frutifique onde você está plantado e aproveite as oportunidades que Deus coloca no teu caminho, porque tem oportunidades que não voltam mais. Uma vez conversando com um jovem, ele disse, olha, eu falei para ele, olha, você está perdendo muitas oportunidades na tua vida. E ele disse, oportunidades aparecem de novo. Eu falei para ele, olha, nem todas. Nem todas as oportunidades. Algumas sim, algumas a gente consegue reconquistar, mas nem todas. Então, nós precisamos aproveitar quando você está em um lugar e tem a oportunidade de evangelizar alguém. Talvez você nunca mais veja aquela pessoa. Então, se Deus está te dando aquela oportunidade naquele momento, faça aquilo. Ou de discipular alguém, ou de ajudar alguém, dar suporte para alguém. Aproveite, porque isso é servir a Deus. Servir ao próximo significa também servir a Deus. Viva o momento, então. Precisamos buscar proximidade de Deus para que a gente consiga ouvir quando Ele sussurra. Então, duas lições importantes com o livro de Esther. Primeira, o cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. Se você puder, anote isso. Anote os pontos. Lembre disso. O cumprimento das promessas de Deus não depende das circunstâncias. Não há circunstância tão ruim que Deus não possa agir. E lembre da situação de Esther, a pior possível, de onde ninguém imagina que Deus vai trazer livramento, Deus faz. Deus age. Então, independente das circunstâncias, a promessa de Deus será cumprida e nós veremos o agir de Deus. Mesmo em meio à pandemia, nós veremos o agir de Deus. Nós sabemos que Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da tua família, da tua vida, da tua igreja. Deus não perdeu o controle do reino e Ele vai agir. Assim como agiu na vida do povo aqui, utilizando a vida de Esther. E a segunda lição, devemos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho, seja ela qual for. Oportunidade de servir no trabalho, de servir na igreja, servir na família, em casa. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Bom, essas são as duas lições que eu queria deixar contigo. Nós veremos outras lições, porque veja, quando Esther percebeu que aquele era o momento, que Deus iria cumprir uma promessa que havia feito, mesmo que o nome de Deus não apareça no livro, a gente sabe que quando Esther pede para que o povo jejue, está pedindo para que Deus intervenha. Então a gente sabe que o nome de Deus não aparece, mas a presença dele aparece no livro. E ao perceber que Deus iria cumprir uma promessa e que aquele era o momento dela, que aquela era a oportunidade que ela estava tendo de servir o seu povo, de servir a Deus, ela aproveitou, ela não perdeu aquela oportunidade. Mas, antes de ir até a presença do rei, antes de fazer tudo aquilo que ela fez, nós veremos na próxima mensagem, ela se preparou. E nós veremos então como foi essa preparação e o que Deus fez por meio dela, por causa da coragem dela, da confiança que ela teve em Deus, da fidelidade dela e porque ela conseguiu aproveitar aquela
oportunidade. Nós veremos isso na próxima mensagem. Então, espero que você esteja com a gente também no próximo vídeo, na próxima mensagem, dando continuidade na pregação no livro de Esther. Que Deus abençoe tua vida. Se você precisar da gente, a gente está à disposição. Pode falar comigo, com o pastor Jonas. Todos nós estamos à disposição para te ajudar. E se cuida, bom? Fica aí, não fica saindo à toa, não fica dando bobeira, como a gente fala em São Paulo. Não sei se aqui tem esse mesmo termo. A gente fala em São Paulo dando bobeira. Não fica por aí dando bobeira. Se cuida. Se precisar sair para alguma coisa emergencial, utilize máscara. Mantenha o distanciamento. Evite aglomeração. E cuida da tua própria saúde, tá bom? E também cuide do próximo. Ore pela tua igreja, né? Ore pela nossa igreja, para que a gente realmente consiga colocar em prática os nossos projetos, para que a gente tenha crescimento, não só em quantidade, mas também em qualidade. Ore por nós, pela nossa vida, para que a gente tenha sabedoria de lidar com as situações que aparecem e que Deus abençoe grandemente a tua vida, tua família. E se precisar da gente, a gente está à disposição. Fiquem com Deus. Tenham todos uma ótima semana.